Nós vamos abrir em Hebreus, capítulo 5, onde nós leremos os 10 primeiros versos desse capítulo. E assim diz a Escritura: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez nós, nesse dia tão especial, nos colocamos na Tua presença, abrimos a Tua palavra e imploramos para que o Teu Espírito nos dê entendimento do Teu querer para nós através destas verdades. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem sido fiel e gracioso para conosco. Continua a Tua obra nas nossas vidas nesse tempo agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos caminhando no livro de Hebreus, e agora chegamos no capítulo 5, num tempo e num momento onde o autor está tratando o Senhor Jesus, ou de nos apresentar o Senhor Jesus de maneira inequívoca como o sumo sacerdote. Essa era uma linguagem muito fácil de ser compreendida por aqueles que recebiam essa carta. A carta que era enviada aos judeus, aos hebreus. Aqueles que, sendo judeus, ouviram o Evangelho, pela graça e a ação do Espírito nos seus corações, creram em Cristo Jesus e foram salvos. Faziam parte do corpo da igreja de Cristo Jesus. Eles eram edificados por Deus como amados do Senhor, mas que viviam uma situação extremamente adversa, pois havia uma perseguição aos cristãos. Então havia uma perseguição para com eles também, judeus convertidos, judeus cristãos. E estes estavam sendo colocados em situação muito difícil, a ponto de eles terem medo das suas vidas serem ceifadas. Havia então uma lembrança das mensagens que eles conheciam muito bem do Antigo Testamento, a respeito de uma lei que, quando obedecida, Deus cuidava deles. Mas de uma palavra também que havia sido trazida desde o início, de que todo aquele que cresce no Redentor, no Messias que haveria de vir, esse seria salvo, e esse teria todo o cuidado e o zelo de Deus, como nós vimos hoje na manhã, quando estudamos o Salmo 124, do zelo de Deus, do cuidado de Deus junto ao seu povo. Contudo, apesar da fé, apesar da salvação, apesar da presença do Espírito, eles estavam com medo.
E alguns deles, por causa disso, eles estavam vivendo com um pé no cristianismo e um pé no judaísmo. Um pé na graça e um pé na lei. E alguns deles até mesmo estavam voltando a ter um relacionamento dentro do templo. E o autor aos Hebreus, ele tem uma preocupação de enviar essa carta a fim de resgatar a expectativa, a confiança destes e dar a eles a lembrança de que tudo aquilo que foi prometido antigamente no Antigo Testamento se cumpria na pessoa de Cristo Jesus. E agora nós chegamos aqui e o autor está falando de Jesus como sendo o sumo sacerdote, a figura mais importante dentro da religião judaica. Aquele que tinha a responsabilidade de representar o povo de Deus na presença de Deus. Eram eles que no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, uma vez ao ano, levava o sacrifício que era feito pelos pecados do povo, de todo o povo, diante de Deus. Dentro de um lugar específico no templo chamado o Santo dos Santos. E ali, aquele que era único, o sumo sacerdote, que estava acima dos outros sacerdotes, fazia isso na certeza da promessa de Deus que haveria perdão de pecados. Então, quando eles pensam a respeito do sumo sacerdote, era impossível eles não saberem o significado disso. E o autor de Hebreus, ele aponta o dedo para Jesus, no capítulo 4, ele começa a fazer isso de uma maneira muito clara, a partir do verso 14, como nós vimos no nosso último estudo, de que Jesus é o sumo sacerdote. Não um sumo sacerdote como foram os outros, mas o sumo sacerdote. Aquele que faz a obra em nosso lugar. A palavra sacerdote traz-nos a ideia de aquele que age de maneira substitutiva em nosso lugar. A palavra de Deus no texto de 1 Pedro, até mesmo lemos hoje na liturgia, diz que por causa de Cristo Jesus, nós somos o sacerdócio real de Deus. Nós não precisamos mais de sacerdotes humanos para nos levar na presença de Deus, porque nós temos o sumo sacerdote que está assentado à direita do Pai e ele intercede por nós. Quando nós oramos em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo, que fez a obra expiatória eficaz, suficiente, única e válida para todo sempre, e isso era algo que eles precisavam compreender. Por isso, quando o autor chega para eles e diz, cada sumo sacerdote, ele começa a falar dos sumos sacerdotes. E depois ele aponta novamente para a figura de Cristo Jesus. E isso tem uma importância fundamental para nós. Qual é a importância? De entender que Jesus Cristo é o sacerdote do povo de Deus. Ele é o seu sacerdote. Ele é o seu substituto. Ele subiu na cruz em seu lugar. Ele apresentou o seu sangue ao Pai em nosso lugar. Tudo que ele fez é perfeito. Ele cumpriu todas as exigências como sumo sacerdote. Aquele que fez uma obra em nosso lugar e a nosso favor. E o autor tem essa preocupação para que nós possamos aprender certas coisas que Jesus teve que vivenciar para ser o nosso sumo sacerdote, nos deixando assim exemplo para vivermos como povo de Deus. Nós já vimos no livro de Hebreus até aqui, no capítulo 4, agora entrando no 5, o autor dizendo várias vezes, Jesus é melhor. A primeira coisa que ele diz é, Jesus é melhor do que os profetas.
havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais através dos profetas, nesses últimos dias nos falou através de Jesus. E aí ele vai nos mostrar que Jesus é superior aos profetas. Depois, no mesmo texto, no capítulo 1, a partir do verso 3, o autor diz que Jesus é maior do que os anjos. Muito maior do que os anjos. E eu expliquei para vocês que isso tinha um significado muito grande, porque os hebreus, alguns deles até mesmo, tinham a prática de entender que os anjos eram aqueles que ajudavam Deus para fazer todas as coisas acontecerem, como se Deus não pudesse fazer o que tem que fazer a nosso favor. Até mesmo havia alguns que adoravam anjos. Isso era muito estranho. Mas o autor também nos mostra que Jesus foi maior do que Moisés. Deus o destacou, o chamou e usou poderosamente para tirar o povo do Egito e levar à terra prometida, a Canaã. Mas Moisés, apesar de todas as manifestações de graça de Deus através de Moisés, abrindo o mar, batendo numa rocha e vindo água, ensinando e orientando aquelas pessoas, caminhando com eles e julgando-os no deserto durante todo aquele tempo, Moisés era menor do que Jesus. Depois ele diz que que o próprio Josué é menor do que Jesus, aquele que entrou na terra prometida. E agora, ele nos fala a respeito de Jesus, e o que ele nos mostra é que Jesus é muito melhor do que os outros sacerdotes, e principalmente aquele que foi entendido como o maior sumo sacerdote da história judaica, chamado Arão. Aquele que começou a linhagem dos sumos sacerdotes. Quais eram as credenciais desse sacerdote? No verso 1 até o verso 3, o texto nos fala a respeito disso. Ele diz que cada sumo sacerdote, ele era escolhido dentre os homens, ele é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados dos homens. Observem bem que o sacerdote, ele não era qualquer pessoa, ele era chamado por Deus, porque Deus o havia escolhido, e ele ia ser usado pelo Senhor a favor do povo de Deus. Diz o texto no verso 2, ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho. Sempre vamos ter estes. Nós sempre vamos ter aqueles que, em um momento ou outro, se desviam do caminho. E diz o texto, o sumo sacerdote é aquele que se compadece dessas pessoas, pastoreia essas pessoas, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Observem bem, ele está dizendo que o sacerdote comum também tem fraquezas, e por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, para depois oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. O escritor, ele termina o capítulo anterior dizendo que temos um sumo sacerdote em Jesus. E de repente o judeu olha e diz, espera aí, existem qualificações rígidas para alguém ser um sacerdote, e muito mais para alguém ser um sumo sacerdote. Não é qualquer um que pode tomar esse título para si. E antecipando a isso, o escritor da carta, ele antecipa essa objeção e faz uma pausa para examinar 3 aspectos que são necessários na vida de um sumo sacerdote, para assim mostrar o Senhor Jesus. Nos versos 6 a 10, ele volta a esses mesmos aspectos em ordem reversa, ele vai numa sequência, depois ele volta, esse é um método literário,
chamado quiasmo, e não importa o nome disso, mas é uma ideia de que ele mostra uma realidade e depois vem voltando e dizendo, olha, essa realidade se cumpre assim. Por exemplo, ele diz no Antigo Testamento o ofício do sumo sacerdote e no Novo Testamento o ofício de Cristo como sumo sacerdote. Lá atrás, ele tinha que ser alguém que vivesse a favor do povo. E aí quando você vai para o Senhor Jesus, tudo que Jesus fez foi a favor do seu povo. Jesus se esvaziou da sua glória e da sua majestade para viver entre nós. Jesus abriu mão dos seus direitos de ser tratado como Deus no meio dos homens e até foi maltratado. Jesus agiu e morreu na cruz por causa de cada um daqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. E ele fez exatamente como um sacerdote fazia no Antigo Testamento. Depois lá no Antigo Testamento, o texto fala que esse sumo sacerdote, ele tinha que ser humilde. Porque ele levava os sacrifícios daquelas pessoas, reconhecendo que ele também precisava de ser perdoado por Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus foi humilde. O apóstolo Paulo, quando fala da humildade de Jesus em Filipenses capítulo 4, ele diz que ele se colocou debaixo da lei para sofrer a penalidade da culpa do pecado que não era dele, a nosso favor, sendo humilde. E o apóstolo Paulo diz, vocês têm que ser humilde como Cristo Jesus foi. Quem foi Jesus? Um sumo sacerdote. E a primeira coisa que fica claro para nós aí, é que era um chamado ligado à piedade, ligado à comunhão com aquele que o escolhe, o chama. O texto diz que o sumo sacerdote é escolhido entre os homens. Ele era um homem. E aqui vem uma das razões pelas quais Jesus Cristo tinha que vir. Ele só poderia resolver o problema do pecado dos homens, sendo homem. Pagando o preço da culpa dos homens. Ele tinha que ser um homem. E o texto diz, ele é escolhido entre os homens. E Deus, antes da fundação do mundo, resolveu que Jesus viria como filho. E ele foi, na sua proposta, na intenção da Trindade, tratado como aquele que viria como um filho, e se chamava Filho do Homem, ou o Filho de Deus, aquele que o Pai vai dizer através do Espírito quando ele é batizado, este é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Ele é homem encarnado, ele é homem como um de nós, sem nunca deixar de ser quem ele era, Deus, verdadeiro homem. E como os outros, ele foi escolhido para ser o nosso representante. E ele foi escolhido e designado para representar-nos nas coisas relacionadas a Deus. A principal função de um sacerdote não era nem ensinar, nem pregar. O sacerdote não tinha essa função. O sacerdote, a sua principal função era atuar como mediador entre os homens e Deus. Em levar o sacrifício em solicitação de misericórdia na presença de Deus a favor dos homens. Essa era a única atitude dele. Os outros tinham a função de pastorear, tinham a função de ensinar. Eles tinham a função, os sacerdotes, de fazer tudo isso, mas o sumo sacerdote, não. O fato de que os homens precisam de um mediador, eu e você, cada homem, para ele poder se aproximar de Deus, mostra que há algo errado com os homens. Se o próprio Deus tem que se fazer homem
para ser mediador entre nós e Deus, é porque existe um problema entre nós. Existe uma inimizade. Existe um problema, e esse problema foi causado por causa do pecado, da desobediência. Foi causado pela rebeldia contra Deus. Afinal, o homem foi criado à imagem de Deus, mas desprezou a intimidade do seu Criador. Qual é o problema? Por que os homens não podem se aproximar de Deus sem o mediador? É essa a resposta que eu acabei de listar. O pecado, ele cria uma barreira enorme. O apóstolo Paulo chama de a parede de inimizade, em Efésios capítulo 2. E é por isso que é necessário um mediador para superar essa barreira. Jesus foi escolhido, ele foi chamado para agir como o mediador. Ele foi preparado para ser o mediador. Ele foi qualificado para agir como nosso mediador. Segunda coisa que o texto nos mostra é que existe um ministério aqui que está sendo colocado sobre o sacerdote. Esse sacerdote, ele é mediador, ele ultrapassa aquela lacuna entre Deus e o homem. Deus dá ao sacerdote a oportunidade de chegar num lugar onde os outros homens não podem chegar. De jeito nenhum poderia chegar. E há uma história muito forte que nos mostra que isso era tão sério, que se um mediador não estivesse preparado para estar na presença de Deus, não tivesse se arrependido plenamente dos seus pecados, e não tivesse feito todo aquele ritual de purificação, para entrar dentro daquele lugar chamado Santo dos Santos, a Escritura diz que Deus o destruía imediatamente. Ele era fulminado, ele era morto, ele virava uma tocha de fogo. Deus providenciou uma reconciliação para que a inimizade que uma vez separou Deus e o homem pudesse ser removida. O que o autor está querendo dizer para esses hebreus que estavam começando a querer voltar para o legalismo e fazer todos aqueles sacrifícios de novo, é que eles entendessem que o verdadeiro sumo sacerdote não era simplesmente aquele que levava o sacrifício, mas ele era o próprio sacrifício. Ele era aquele que por amor estava e fez de maneira perfeita e unicamente feita, não precisa ser feito de novo, aquilo que foi feito a nosso favor. E dessa forma, quebrar a parede de inimizade, levar-nos na intimidade do Senhor. Jesus é o sacerdote do povo de Deus. Eu hoje fiquei lá pensando sobre sermão pronto, todos os argumentos, como vocês estão ouvindo, e eu estava labutando em cima do título. Mas como assim, isso é importante? Claro que é. É a minha proposição para vocês. Mas a minha proposição tem que ser a proposição do autor. E o que o autor está dizendo para nós é que Jesus é o sacerdote do seu povo. Ele não é sacerdote de todos ou de qualquer um. Ele é sacerdote, como ele foi escolhido, dos escolhidos de Deus, para quebrar a inimizade, a parede que é o pecado e as consequências do pecado, para que pudéssemos ter acesso à presença de Deus. E é por isso que no verso 2 diz que ele é capaz de compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Isso se referindo aos sacerdotes de uma maneira geral. Jesus não é apenas um sacerdote mediador. Ele é um ministro, um sacerdote
extremamente gentil. Falaria como um jovem, gente boa, que cuida bem da gente, que trata-nos de uma maneira que nós não merecemos. O texto diz que ele se compadece daquele que é ignorante e que está fugindo, está caindo pelas beiradas, que está saindo daquela que é a orientação e a vereda da justiça de Deus, aquele indivíduo que está de maneira rebelde, não vivendo aquilo que Deus deseja para a sua existência, para a sua comunhão com Ele e a certeza da vida eterna. O sumo sacerdote é aquele que vai e age favoravelmente àqueles que, se você for pensar bem, dá vontade de deixar eles onde estão. Deixa para lá. Foi você que escolheu, não foi? Então, vai embora. Mas o que o texto nos mostra é que o sacerdote, o verdadeiro sacerdote, ao fazer aquilo que ele faz na presença de Deus, oferecer sacrifícios, é a favor desses que são rebeldes. E esses somos nós. Não pense em outros. Pense em você mesmo. Nós somos os rebeldes. Nós somos os pecadores. Aquele que dia após dia tem que se ajoelhar na presença de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu cometi esse pecado. Tem misericórdia, me perdoa. E amanhã a gente acorda e vive o dia e temos que chegar diante na presença de Deus de novo e dizer: Senhor, estou eu aqui de novo. E passa um ano, e passa 60 anos, e eu estou todos os dias chegando na presença de Deus e dizendo: Senhor, eu sou esse ignorante, que em muitos momentos da minha história, todos os dias eu tenho ponto de desvio da verdade, do verdadeiro que é o Senhor. E diz o texto, o sacerdote gentilmente, ele está prontinho para te buscar e te orientar e dizer: faça o que tem que fazer, peça perdão a Deus. É isso que o Senhor Jesus Cristo fez. É isso que o Senhor Jesus gentilmente fez. E faz a nosso favor todos os dias, a cada instante. O ministério sacerdotal de Jesus não é um ministério que nos despreza, mas que nos preza por causa do amor dele por nós, e não por causa da nossa fidelidade e o nosso amor e fidelidade a ele. Ele é gentil porque ele sabe como é ser vulnerável. Porque ele está vendo os vulneráveis. Aqueles sacerdotes do Antigo Testamento, eles iam atrás dos outros porque eles também eram pecadores. E eram vulneráveis, e eles sabiam que se não fosse feito a favor deles um sacrifício que lembrasse de Cristo Jesus, e crer naquilo, não teria a menor possibilidade de misericórdia, perdão e vida eterna. O melhor tipo de consolador é aquele que passou pela dor e angústia e pode ter empatia por você. A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Ele sabe o que é sofrimento. Ele não sabe o que é pecar. Mas ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ser maltratado, ele sabe o que é ser tentado em todas as coisas. Ele tem empatia por nós. Ele entende, porque ele já esteve na nossa situação como homem. O texto continua, a partir do verso 4, nos mostrando que a chamada do sacerdote não é algo que depende do indivíduo, da religiosidade ou espiritualidade, ou da suposta religiosidade, ou suposta espiritualidade de alguém. O texto diz assim: e ninguém toma esta honra de ser sacerdote para si mesmo, a não ser quando Deus chama, como aconteceu com Arão.
Jesus se tornou também o sumo sacerdote, porque a ele foi determinado na Trindade de que ele seria aquele que morreria em nosso lugar. Na cruz não foi o Espírito que morreu. Na cruz não foi o Pai que morreu. Na cruz foi Jesus Cristo e ele encarnado que morreu, como homem. Ele recebe essa honra da própria Trindade. E ele cumpre tudo nos seus devidos lugares. No verso 5 diz, assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Queridos, Jesus é Deus, ele nunca foi gerado. O que Deus estava querendo dizer, lá na eternidade foi determinado que ele seria e teria uma função de filho. Há algum tempo atrás, lá na eternidade, foi determinado que você seria aquele que viria agir a favor dos homens. E o texto diz no verso 6, e em outro lugar também diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vimos que Jesus é um sacerdote mediador, que faz a obra em nosso lugar. Ele é gentil. E agora nós vemos que ele também é um sacerdote, nomeado sacerdote, diante de todos. E agora todos sabem que ele é aquele que faz a obra perfeita, sendo ele mesmo a própria oferenda. Nenhum sacerdote se fez sozinho. Arão não decidiu um dia, eu vou para a escola de sacerdotes e me tornar um sacerdote. Um tempo atrás, quando eu estava no seminário, alguns diziam que o seminário era uma casa de sacerdotes. Eu falei, onde vocês arranjaram isso? Eu questionei, porque eu ouvi isso algumas vezes. É como se sacerdote tivesse um lugar de se preparar para ser sacerdote. Sacerdote é mediador. A Escritura diz, já não há mais necessidade de sacerdotes. Cada um de nós somos aqueles que podem chegar na presença de Deus através do sumo sacerdote, em nome de Jesus. E agora nós temos o sacerdócio real. Eu simplesmente oro em nome do Senhor Jesus e o Pai me ouve. Confesso os meus pecados e apresento isso através de Jesus e Ele me perdoa. Eu me humilho diante de Deus, entregando a minha vida para Ele. Ele não só me perdoa, mas me salva e me dá a promessa da vida eterna e da glória como filho, que vai assentar ao lado do primogênito Cristo Jesus, na presença do Pai e do Espírito. Fantástico isso. Jesus é assim. Ele foi escolhido pelo Pai para ser sacerdote para o mundo. Ele não agiu por conta própria, mas foi uma decisão do conselho eterno da divindade. E a sua vida foi de obediência ao propósito daquele que tinha a responsabilidade de agir na Trindade como Pai. Quando você vai para João capítulo 5, o Evangelho, no verso 19, o texto diz, então Jesus lhe disse, em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. No capítulo 30 do mesmo capítulo de João, a Escritura diz assim, eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Ele estava se referindo à pessoa do Pai na Trindade. A autoridade do Senhor Jesus, ela era divina.
Mas a autoridade sobre aquele homem encarnado, que também era Deus, vinha do Pai. Os milagres que ele fez não foram pelo poder do homem, mas foi pelo poder de Deus. A mensagem que ele pregou não era só dele, era do Pai. Tudo que ele fez foi pela autoridade do Pai e pelo poder do Espírito. Quando ele foi batizado por João, ele não disse: olhem todos, eu sou o Filho de Deus. Foi a voz do Pai que veio do céu em forma de pomba, e Deus disse que ele era Jesus, o seu Filho amado. Jesus sempre agiu pela autoridade da Trindade e na obediência ao propósito da Trindade de que ele fosse homem conosco e nosso mediador, o nosso sumo sacerdote. Nós somos chamados a agir da mesma forma, queridos. Nisso existe uma lição extrema, maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo nos traz. Agimos e devemos viver e agir debaixo da autoridade de Jesus. A mensagem que nós devemos proclamar não é uma invenção nossa, é a mensagem do Evangelho que é o próprio Senhor Jesus. A autoridade nossa como igreja não está na cabeça ou nos homens ou no número de pessoas. A autoridade da igreja do Senhor está no próprio Senhor Jesus Cristo, que habita no meio de nós, que faz a sua obra em nós e com o seu Espírito nos habilita a proclamar o Evangelho e glorificá-lo sempre. Nós fazemos isso pela bondade de Deus, porque Deus nos preparou para isso. Deus mandou todas as coisas necessárias para que isso pudesse acontecer. Jesus é frequentemente retratado por alguns como sendo um revolucionário, um rebelde. Já ouviram isso alguma vez? Jesus é um revolucionário, Jesus é um rebelde, e alguns dizem que é até a base de alguns regimes de pensamento assim. Isso não é verdade. Jesus sempre foi submisso à autoridade do Pai. E aquelas autoridades humanas, ele pagou seus impostos. E quando questionado, ele diz: olha, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele obedeceu às leis, e a Escritura diz que ele não quebrou nenhuma. Nunca. E só quando as autoridades iam contra a autoridade superior do Pai, Jesus fazia com que a autoridade inferior se submetesse àquela que é superior. E ele dizia: eu não posso fazer isso. Você é Deus? Ele está dizendo: você está dizendo que eu sou? Sou mesmo. Você precisa saber disso, porque você é chamado a seguir a Jesus, como eu, como todos aqueles que Deus amou para nos salvar. Jesus é o nosso exemplo, e nós devemos ser, agora, por termos sido feitos sacerdócio real, sermos obedientes a Deus. Cristãos são pessoas chamadas a obedecer à autoridade. Outra coisa que a gente vê aqui no texto é que o sacerdote, ele paga o preço. Os sacerdotes, eles tinham que viver aquilo como sumo sacerdote o resto da vida. O Senhor Jesus foi o nosso sumo sacerdote até morrer entre os homens. E continua sendo o nosso mediador na intimidade do Pai nos céus. No verso 7 diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou estando entre nós, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Mas logo depois ele diz: Pai, faça-se a tua vontade. Jesus é um
sacerdote, um mediador. Ele é um sacerdote gentil e cuida de pessoas que são rebeldes. Ele é um sacerdote nomeado. E ele é um sacerdote que sofre para cumprir a sua tarefa. E a Escritura em Isaías capítulo 53 diz que ele seria como uma ovelha muda levada ao matadouro. A Escritura diz que quando Jesus se entregou em nosso lugar, se oferecendo como o próprio sacrifício, em momento algum você vê no texto que Jesus brigou com as pessoas, deu chute nas pessoas e diz: eu não faço isso, não, por favor me livrem dessa morte, não coloque esse pedaço de prego nas minhas mãos, não coloque isso nos meus pés, não quero isso. Em momento algum a Escritura diz que ele se deitou sobre a cruz. Ele veio para fazer isso. Ele sabia que veio para fazer isso. Desde o seu nascimento, Jesus sabia que ele veio fazer isso. Quando Jesus era criança e ele estava lá falando para os doutores, ele sabia qual era o propósito dele entre os homens. Que ele deveria, no devido tempo, quando fizesse 30 anos e pudesse ter um ministério sacerdotal, porque havia essa lei que tinha que ter 30 anos, exatamente aí ele começa o seu ministério. Mas em todo o tempo, ele viveu como Deus e homem, cumprindo tudo aquilo que tinha que fazer, como aquele que teve que viver entre nós. E eu tenho certeza que Jesus viver no meio de nós deve ter sido algo bem penoso. Eu brincava com os meus alunos no seminário e dizia: já imaginou se Jesus tivesse colocado um dispositivo de que pecado fede, cheira mal? Que cheiro que ele sentia no meio da gente? Aí eles ficavam assim, eu disse: mas não precisa cheirar, porque como Deus, Ele sabe exatamente quem nós somos, e Ele sabe exatamente quais são todos os meus pecados e as minhas rebeldias, e mesmo assim, Ele morre por causa de mim. Ele agiu como um sacerdote sofredor. Quando pensamos no sofrimento de Jesus, nós somos atraídos para a dor dos seus espancamentos durante os julgamentos, a coroa de espinhos na sua cabeça, a flagelação, mais tarde a tortura da crucificação, a dor daquelas coisas todas que tirava dele o ar dos seus pulmões, até que asfixiado e com todas aquelas situações ele morre. Contudo, o que a Escritura nos mostra é que o sofrimento do Senhor Jesus não é só o sofrimento da cruz. O sofrimento de Jesus precedeu a cruz. Quando ele está no Getsêmani, orando antes de ser traído e entregue, a Escritura diz que ele orava, se angustiava. Lembra do que acontecia do suor dele? Sangue. Ele sofreu, porque ele sabia o que ia acontecer com ele logo da frente. Há um entre vocês que é traidor, é instrumento do inimigo. Quem será? Jesus sabia quem era. Ele sabia que aquilo tudo aconteceria, que aquilo significava angústia, dor. Ele recebeu sobre si de forma intensa, profunda, dolorosa, a penalidade do meu pecado. Eu fico imaginando, ele não tinha pecado, e ele levou a condenação do meu pecado sobre ele. Mas não é um pecado, é de todos os meus pecados. Mas não foi só dos meus pecados, foi do seu também. E do outro, e de tantos quantos ele escolheu para ser dele. E naquele momento crucial ali, ele recebeu
toda a intensidade da dor, da penalidade do pecado de todos. E Ele fez isso por amor, Ele fez isso como sumo sacerdote que veio se encarnar, um Deus que veio por amor nos amar, que veio demonstrar esse amor e nos dar a vida eterna. Vocês estão vendo como que essa mensagem que o autor de Hebreus está trazendo para aquelas pessoas é uma mensagem que os leva a compreender plenamente o que Jesus Cristo fez. É como se ele estivesse dizendo essas coisas todas para eles pararem de perder a noção da graça, da salvação que eles haviam tido. E que não era a lei que os levava para o céu, mas a fé em Cristo Jesus. É Cristo que nos leva. Isso me diz alguma coisa sobre a morte de Cristo. A morte de Cristo não foi uma coisa fácil. Foi algo experimentado com dor, com aflições reais. Trouxe um clamor dos lábios do Salvador que todos os chicotes e surras foram incapazes de solicitar. Meu Deus, por que me desamparaste? Ele se sentiu totalmente sozinho, como se ele não tivesse a presença de Deus ali com ele. Era como se fosse um clamor que só queria atenção. Sabe quando você está fazendo comida, não sei quantos aqui já fizeram ou fazem comida, e você encosta a mão na panela quente? Eu sou mestre nisso, eu sou estabanado. Eu sou daquele que derruba copo em cima da mesa, minha família sabe como eu sou. E acaba que quando eu estou na cozinha fazendo alguma coisa, eu sempre estou me queimando. Sempre. E eu gosto de ir para a cozinha. Gente, quando a mão ali no fogão quente queima, dói. O que Jesus teve foi um clamor de dor. Quando você sente aquela dor intensa ali, se foi uma queimadura grande, alguma coisa que te machucou pra caramba, a primeira coisa que você tem é: louvado seja o Senhor, porque eu estou sofrendo aqui, Senhor. É assim que você reage? Claro que não. Pelo contrário, é provável que alguns é necessário esconder o microfone para que nenhum vizinho escute as palavras desonrosas que são ditas. Mas ele foi como ovelha muda. Ele, em momento algum, chegou diante do Pai e disse: eu não quero, eu não vou, está doendo demais, desistir no meio do caminho, deixa do jeito que está. A Escritura diz que ele fez tudo o que tinha que fazer silenciosamente, porque ele fez isso como um mediador amoroso, sofredor. E existe uma lição aqui muito importante para nós. Você tem que machucar antes de poder ajudar. É mais ou menos aquela ideia aqui que o texto está trazendo, é aquele que experimentou coisas, as dores, ele pode socorrer aqueles que sofrem a dor. O texto está nos dizendo que Jesus sofreu, ele foi machucado, e agora ele pode aconselhar pessoas que estão machucadas. Cuidado para não entender mal o que eu estou querendo dizer. Eu não preciso usar droga para ajudar alguém que usa droga. Eu não preciso usar droga, entrar no mundão e viver toda a desgraça do mundo para depois sair do mundão e aí poder ser o bom conselheiro dessas pessoas e ajudar elas a saírem disso. Não é essa a ideia. Mas Jesus, como homem, ele sofreu tentações, ele sofreu angústias, ele sabia o que era dor para socorrer aqueles que sentem dor. E principalmente por causa do pecado. Gente, o pecado traz consequências duras para a vida da gente, todos os dias. Doenças emocionais, doenças físicas, doenças relacionais, espirituais, doenças para tudo quanto é lugar.
E é verdade. Mas o Senhor foi tentado em todas as coisas para que Ele pudesse cuidar de qualquer coisa que pudesse acontecer conosco. Ele superou tudo e Ele é capaz de dar bons conselhos. Se você está tendo problemas, não os desperdice. Eles são trazidos para a sua vida e tem razão de estar acontecendo na sua vida. Você está se tornando um participante dos sofrimentos de Jesus. E agora você pode usar essas mágoas para curar os outros. Só um exemplo e uma vírgula dentro dessa mensagem. Por último, esse sacerdote é obediente. O texto diz no verso 8, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vimos que Jesus é nosso mediador. Ele foi gentil, apesar da gente não merecer. Ele foi nomeado. Ele foi sofredor e obediente. Muitas pessoas têm problemas com a autoridade. Somos uma nação de rebeldes. Ser humano. E Jesus foi muitas vezes visto como um rebelde revolucionário. Que loucura é essa? A única coisa que ele não foi é isso. Ele foi obediente até a morte. Diante disso, o que o autor de Hebreus queria para aquelas pessoas e como podemos aplicar isso para a nossa vida? Querida, irmã, irmão, a palavra de Deus diz que a vida eterna é dada para aqueles que obedecem ao comando de Deus. João capítulo 6, verso 28 e 29 diz assim: então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Sabe qual é a obediência que Deus exige de nós para que sejamos salvos? A da fé que Ele nos dá. Deus, na sua bondade, Ele chega na sua vida e na minha vida, que não tem a menor capacidade de entender a Escritura e toda a dimensão daquilo que Jesus Cristo fez a nosso favor, mas o Espírito Santo vem e regenera o meu coração, o seu coração, te dá entendimento do amor dEle, do seu pecado, te dá a oportunidade de crer nele, te dá a fé para que você possa pegar a sua vida e entregar para o Senhor Jesus. E o texto diz, essa é a obediência que nós temos que ter, a obediência de crer e viver como os crentes. E o que estava acontecendo com aquelas pessoas, eles estavam deixando de viver como crentes. Eles estavam pensando em outras maneiras de religiosidade, quem sabe voltar atrás, lá para o templo e fazer sacrifício de novo. E o autor de Hebreus diz, não! Voltem os olhos de novo para o objeto da fé de vocês. Olhem de novo e entendam que Ele é o Salvador. Essa é a obediência que Deus deseja de nós. O que Jesus Cristo fez é para nossa salvação, mas para vivermos como povo salvo e não rebelde, um povo obediente e não rebelde, um povo humilde e não rebelde, um povo dedicado ao Senhor e não rebelde. Então essa palavra do autor de Hebreus aos hebreus aqui, crentes, que estavam ali vivendo uma vida mais ou menos de fidelidade a Deus, o autor de Hebreus diz, olha, o que Jesus Cristo fez é coisa tão maravilhosa, tão perfeita, substitutiva, a favor de vocês, ensinou o que significa viver com Deus. Como é que vocês estão abrindo mão disso?
Queridos, Deus nos chamou à vida através da fé que Ele nos deu, para vivermos como aqueles que foram e são salvos, e serão salvos quando Cristo voltar. No Deus que está fazendo uma obra nas nossas vidas, e que vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, como diz Paulo no capítulo 1 de Filipenses. Amado, não tenha uma vida cristã mais ou menos. Não é justo com Jesus. Não seja rebelde contra o Deus que te amou e que te ama, que cuida de você. Ele jamais vai te lançar fora. A Escritura diz que aquele que Ele salva, Ele salva. Mas não queira entrar nos céus como que pelo fogo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, que diz que todas as nossas obras vão ser purificadas como que pelo fogo. Se você usou matéria-prima como ouro, prata, pedras preciosas, o fogo vai passar por ali, mas não vai destruir nada. Mas se for palha, feno, madeira, Deus vai julgar e você não vai ter nada para mostrar para Deus. Uma vida cristã pobre, desleixada. Essas pessoas estavam deixando de ser zelosas com Deus, e o autor de Hebreus chega para eles e diz: ei, relembrem o que Cristo fez por vocês. E a última coisa que ele diz aqui no texto é: sejam obedientes como Jesus Cristo foi, até o fim. A obra de Deus é esta, que você creia naquele que me enviou. Que Deus, na sua bondade, esteja todos os dias nos dando a oportunidade de chegar diante dEle, confessar os nossos pecados. Esteja nos dando a cada dia o desejo de não mais viver aqueles pecados. E que Deus esteja todos os dias nos santificando para Ele mesmo, nos purificando, para que dessa forma a gente glorifique a Ele com as nossas vidas e sejamos bom exemplo para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Ó Deus Santo, Deus de eterna misericórdia, nós te agradecemos, ó Pai, pela obra perfeita que o Teu Filho Jesus fez a nosso favor, em nosso lugar. A Tua palavra diz que Ele foi aperfeiçoado e tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E, ó Deus, nós queremos ser percebidos na Tua presença como aqueles que Te obedecem. Livra-nos do pecado, ó Deus, de desvalorizarmos a Tua obra perfeita por nós em Cristo Jesus e vivemos uma vida cristã ruim, fajuta, mentirosa, sem brilho. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dê-nos alegria, ó Deus, de podermos vencer os pecados através do poder do Teu Espírito em nós. Ó Deus, dê-nos alegria de podermos ser testemunhas de vida do valor da salvação que há em Cristo Jesus, Teu Filho amado. Ó Deus, haja a nosso favor todos os dias e ensina-nos a viver para a Tua glória a cada instante da nossa existência. Essa é a nossa oração, ó Deus, que fazemos em nome do Senhor Jesus. E imploramos que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele vos abençoe e vos guarde e faça resplandecer sobre vós o seu rosto,
e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje e para todo sempre.